Olá internet, eu me chamo Morgan e bem-vindos ao canal Ratos de Ringue e hoje mais uma resenha expressa da SmackDown do dia 9 de abril de 2019, primeira SmackDown depois da WrestleMania 35, uma semana que está sendo bem agitada para todo mundo que acompanha a luta livre, como a semana depois da WrestleMania tradicionalmente é, mas tá meio confuso, eu já vou falar por quê. Primeiro a gente começou o show com uma promo da New Day celebrando a carreira do Kofi Kingston. O Big E fez um espacate de novo, que é sempre impressionante. O Xavier Woods falou dos momentos da carreira do Kofi que sempre inspiraram ele. O The Bar então invade a SmackDown dizendo que na última Raw, que tem uma resenha no canal em algum lugar aqui, deve ter um card pulando na tua cara nesse exato momento, e eles falam que o Seth Rollins estava batendo pra caralho no Kofi Kingston. Se não fosse a invasão do The Bar, ele teria perdido o cinturão, que ele não sabe se virar sozinho porque os amigos dele da New Day não estavam lá para proteger. Eis que então surge o main event anunciado, que vai ser The Bar e um amigo que eles fizeram na Raw, o Drew McIntyre, contra toda a New Day. A gente tem também uma luta por cinturão anunciada hoje com os Usos, defendendo o cinturão de duplas da SmackDown contra Jeff e Matt Hardy. A primeira luta também é uma luta de tag, só que é uma luta de 6 pessoas. É o Aleister Black, o Ricochet e o Ali contra Rusev, Nakamura e Andrade. A luta foi bem intensa, a gente não podia esperar nada muito abaixo da média desses 6 lutadores, mas infelizmente ela sofreu bastante com o lugar que ela estava no card e o tempo que foi destinado a ela. Foi uma luta muito curta pro que esses 6 lutadores conseguem mostrar. Eu entendo todo aquele papo de ter que preservar os lutadores, eles lutam uma quantidade absurda de shows por ano, e essa semana tá sendo bem puxada pra gente, imagina pra eles, mas mesmo assim não dá pra deixar essa luta pra trás sem pensar um pouco nessa tristeza, né, que é ter uma luta tão boa, com tanta gente boa, por um tempo muito curto. O finish era o Muhammad Ali, melhor dizendo, o Ali fazendo um 450 no Andrade. A luta acabou, parece que estavam indo comemorar tranquilo. Randy Orton invade a luta e dá um RKO no Muhammad Ali. Eu continuo falando, mas Muhammad Ali, foda-se, Muhammad Ali, você sabe de que eu tô falando. A luta tinha acabado e o Muhammad Ali tava comemorando, até que o Randy Orton acertou ele com um RKO. Logo após isso, o Rusev tava no ringue e levou um stunner do Kevin Owens. Aleatoriamente pessoas se atacando, eu acho que é um ótimo jeito de começar uma storyline que talvez tenha segmento, lembrando que semana que vem começa o Superstar Shake-Up, então os lutadores das duas brands, da Raw e da SmackDown, podem acabar mudando de show. Talvez essas rivalidades continuem na storyline da WWE. Meu roteiro travou aqui, me ajuda a te ajudar. Vamos lá, wordzinho. Eita caralho, não tá respondendo. Puta que pariu, eu não sabia essa merda. A gente volta então pro backstage, os Usos falando que eles estão bem ansiosos por essa luta, mas que eles vão mostrar quem é a dupla de irmãos superiores aí na SmackDown nessa luta contra o Jeff e o Matt Hardy. De volta ao ringue, a Carmella tá junto com o R-Truth falando como a amizade do R-Truth foi importante para ajudar ela a conquistar a Battle Royal feminina da WrestleMania. A Carmella ganhou, eliminando por último a Sarah Logan, o que me deixou bem triste, diga-se de passagem. Eu já falei sobre isso na nossa resenha da WrestleMania, que também tá aparecendo aí, sendo jogada na tua cara pelo YouTube de alguma maneira. Eis que entra Samoa Joe. A promo tava sendo bem focada na Carmella, o R-Truth fez uma piadinha dele tá perdido cronológica e historicamente, o que é o personagem dele, o personagem mais consistente da WWE desde 2011, sendo escrito como um cara que não faz a menor ideia do que tá fazendo. O Samoa Joe entra no ringue e ataca o R-Truth. O R-Truth começa atacando, a bem na verdade, mas o Samoa Joe domina e começa a fazer uma promo de que ele derrotou o Rey Mysterio na WrestleMania em 60 segundos e que ele tem bastante tempo para derrotar quem vier na frente dele. Eis que entra Braun Strowman. Eu gosto bastante desses dois lutadores e eu aprecio ainda mais que, se essa rivalidade continuar, eles construam o Braun Strowman como, antes de ser um monstro, um lutador normal. Eu acho que todo o hype em cima dele, a WWE já cagou, já passou, já errou o tempo. Ele ganhou o Andre the Giant Battle Royal, mas de novo,
isso meio que parece que não vai servir pra nada. Eu acho que os comentaristas nem mencionaram isso nesse segmento com o Joe, mas me pareceu interessante um Braun Strowman que não conseguiu levantar o Samoa Joe. Isso pode incrementar no personagem do Samoa Joe. Ele não conseguiu levantar porque é gordo. Não, foda-se o Samoa Joe ser gordo. Ele não conseguiu levantar porque o Samoa Joe resistiu a essa levantada. Eu acho que se a storyline seguir esse caminho, pode vir uma coisa interessante daí. O próximo segmento é com as minhas queridas Iconics, elas que ganharam o cinturão de duplas da Sasha Banks e da Bayley na WrestleMania no último domingo. Elas entram no ringue e anunciam que, como elas são campeãs com muito orgulho, elas vão defender o cinturão contra a lendária dupla das Brooklyn Bells, que são duas lutadoras locais. Esse segmento foi maravilhoso, porque ele construiu muito para os personagens das Iconics. Elas sendo arrogantes, elas sendo escrotas, elas basicamente sendo as branquelas daquele filme, as branquelas, dentro de um ringue de luta livre. Elas ganharam das lutadoras locais sem muita dificuldade. Isso levou um segmento da Paige no backstage, falando que na semana que vem, no Superstar Shake-Up, ela vai trazer uma dupla para enfrentar as Iconics. Já tô especulando aqui, Kairi Sane e Yoshirai. Ou eu não gostaria que fosse a Mandy Rose e a Sonya Deville, mas eu acho que fica entre essas duas opções. Não consigo ver a WWE jogando muito mais do que isso. O próximo segmento é uma promo do Shane McMahon dentro do ringue, falando um pouco sobre a luta dele contra o The Miz e contra o pai do The Miz até certo ponto na WrestleMania domingo. Shane McMahon com o olho roxo, falando que ele continua sendo o melhor do mundo, que ele atacou o pai do The Miz por legítima defesa, porque ele atacou primeiro. Coisas assim que foi, na minha opinião, meio triste esse segmento ter durado tanto tempo. Talvez seja para dar continuidade na rivalidade dele com o The Miz. Não é um problema para mim, eu gostei da luta deles na WrestleMania e acho que talvez tenha potencial para uma ou no máximo mais duas lutas. Mas eu acho que durou muito tempo. O que eu falei antes da primeira luta, que tinha o Ricochet, o Aleister Black, o Ali, toda aquela galera, ter sido muito curta, eu acho que quando eu vi esse segmento me deixou meio puto, porque podia ter tirado pelo menos uns 5 minutos dali, sabe? Ele fez todo um segmento de bullying com um ring announcer lá, pra ele falar o nome dele 40 vezes. A intenção da WWE com isso eu entendo que seja pra ser chato, seja pra ser irritante, mas não precisa tanto. Ele foi um momento Baron Corbin da SmackDown, e eu não achei isso muito bom. Principalmente porque o show não tem tempo pra ter um Baron Corbin. Então a gente vem pra primeira luta promovida no show, a luta de duplas pelo cinturão de duplas, os Usos contra os Hardy. Foi uma luta meio estranha, com gente esquisita. A primeira parte da luta foi bem confusa, os Usos estavam carregando a luta de certa maneira e foi meio truncada, teve erro em um movimento ou outro, mas o final da luta conseguiu ajeitar tudo isso e os Hardy ganharam o cinturão de duplas da SmackDown. Os irmãos Hardy são os primeiros na WWE a ganhar cinturões de duplas em 3 décadas diferentes. Eles ganharam em 99, eles ganharam em 2001, 2007 e agora em 2019, o que é uma coisa impressionante, ser atletas de um nível tão alto por tanto tempo, principalmente fazendo o tipo de coisa que eles fazem. A luta deles na WrestleMania 25, por exemplo, não me deixa mentir quanto a isso. Logo após a luta, o Lars Sullivan, sim, aquele que estreou ontem na Raw, ele invadiu o ringue e atacou os campeões de dupla. Eu sei que é um pouco de exagero já comentar esse tipo de coisa, mas me lembrou bastante um Brock Lesnar jovem, quando ele começou a invadir, a aparecer na WWE. Quer sair, meu filho? Tá bom. Só vai pro ladinho que eu tô sentado aqui. Me lembrou um Brock Lesnar jovem invadindo a SmackDown e atacando também o Jeff e o Matt Hardy. Não tô dizendo que eles vão fazer uma rivalidade Lars Sullivan contra Brock Lesnar, mas talvez um caminho parecido os dois lutadores podem fazer. Eu falei que nem o Yoda, agora eu vou deixar isso, fuck you, fight me. Eles podem fazer um caminho parecido porque eles têm uma ideia de personagem parecida, principalmente o Brock Lesnar naquele momento da carreira. Agora, no penúltimo segmento da noite, a Becky Lynch entra no ringue da SmackDown e faz uma promo muito parecida com a promo que ela fez na Raw, dizendo que ela
vai trabalhar 2 turnos enquanto tiver os 2 cinturões. De novo, ela não tá pensando em unificar eles, o que eu acho uma coisa positiva. E ela sabe que ela tem muito desafio pela frente e ela vai enfrentar todos esses desafios enquanto ela for campeã. Como foi uma promo parecida com a da Raw, o resultado também foi parecido. A Lacey Evans atacou a Becky Lynch depois da promo, mas dessa vez não teve uma trocação entre as duas. A Lacey Evans saiu por cima, deixando a Becky Lynch no chão com os 2 cinturões. Chegamos agora ao main event da SmackDown. Os 2 times já estavam dentro do ringue antes da luta começar, quando toca a música do Sami Zayn. Ele entra até o início da rampa, ouve a reação da plateia e fala: "Não, vocês não merecem minha presença aqui", e vai embora pra casa. Eu acho que ele tá certo. A luta, o main event em si, foi um main event muito bom. Me deixou triste que teve uma hora que cortou pro intervalo e quando voltou o Big E estava no meio do comeback. Tu tava ouvindo a plateia que tava muito animada com o que o Big E tava fazendo. E é uma coisa que a gente não viu. Foi um comeback que aconteceu durante o intervalo, o que me deixou meio triste, porque eu gosto muito do Big E, do jeito que ele luta. Eu acho que quando ele tá trabalhando com uma galera mais pesada, ele consegue mostrar bem mais a força física dele. Enfim, o main event acabou com o Kofi Kingston acertando um Trouble in Paradise no Sheamus e trazendo a família dele para comemorar dentro do ringue. Na minha opinião, foi uma SmackDown meio esquecível. É a semana depois da WrestleMania, mas parece que a WWE estava mais preocupada em mostrar que era uma semana antes do Shake-Up. Não tiveram muitas interações entre lutadores que já estavam na Raw e na SmackDown e lutadores que estavam subindo da NXT, por exemplo. E eu acho que em função disso, todas as surpresas que a gente estava esperando por ser uma semana muito turbulenta na luta livre acabaram não acontecendo, o que deixou muita gente frustrada. Eu acho que a SmackDown teve problema de distribuição do tempo. O segmento do Shane foi extremamente longo. Eu acho que não precisava ter um segmento igual da Becky Lynch. Podia ter uma luta curta, como foi a luta da Alexa Bliss na Raw, e ela ser atacada pela Lacey no final, algo assim. Minha opinião final é que foi uma SmackDown bem esquecível. Ela estava num momento muito interessante para a WWE trazer novidades, e de alguma maneira trouxe, mas não foi exatamente o que os fãs queriam, e por isso eu acho que foi meio que uma merda. Não esqueçam, pessoal, deixem aqui embaixo nos comentários como é que vocês passaram essa loucurada, essa última semana de 400 milhões de horas de luta livre por minuto. Deixem aqui nos comentários, interajam com a gente, aquelas porra de social media, dá like, se inscreve, sininho, todas aquelas bosta. Meu nome é Morgan e tchau, tchau, internet.